Oi, eu vim ensinar para vocês sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas eu não sou muito fã de história e eu também não sei muito de história. Então, o primeiro link aí da descrição vai ter um canal de uma menina que ela explica super bem sobre a Primeira Guerra Mundial. E foi com ela que eu aprendi sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá para o pouquinho que eu entendi. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918 e durou 4 anos. Antes da Primeira Guerra Mundial começar, a Europa vivia no período da Belle Époque. Ou seja, a Belle Époque foi um período de descobertas, invenções, onde criaram muitas luzes. Era uma época de paz para a população. Uma das causas de vir a Primeira Guerra foi as grandes disputas imperialistas entre os países europeus por territórios da África e Ásia. Ou seja, os países europeus queriam muito tomar a África e a Ásia para eles. Então, esse foi um dos grandes motivos para a Primeira Guerra Mundial. Mas uma das causas era que a Alemanha era um daqueles amigos que briga com todos, sabe? Pois pronto, era a Alemanha. A Alemanha brigava com todos os países, principalmente com a França, pois antes teve uma guerra chamada a Guerra Franca, no qual a Alemanha tirou à França um território muito importante da França. Ou seja, nessa guerra, na Guerra Franca, a Alemanha tirou uma terra importante da França, que assim a França ficou com um ar de revanche, e assim as duas ficaram brigadas. A Alemanha também tinha uma inimizade com a Inglaterra, pois a Inglaterra era um país muito desenvolvido, que foi a primeira a se industrializar e era o maior importador. Tinha uma força marítima excelente e a Alemanha sempre queria passar ela, e assim ficou a rivalidade, porque a Alemanha via que a Inglaterra era um país muito bom desenvolvido e sempre queria passar ela. A Inglaterra, sabendo disso, já tinha uma rivalidade e assim as duas eram rival por esse motivo, por sempre estar brigando, querendo ser uma melhor do que a outra. Já a Rússia era a grande inimiga da Áustria-Hungária, pois a Rússia defendia o palhavismo, que era juntar todos os povos em um único país. E a Sérvia também defendia isso, da Rússia. Também defendia isso e ficava do lado da Rússia. Para eles fazerem, ir com esse plano à frente, eles tinham que pegar alguns países, algum pedaço de terra do país turco-otomano. Mas só que o país turco-otomano era do lado da Austrália-Hungária, ou seja, eles não gostavam dessa ideia de palhavismo. Vamos aqui ao exemplo. Aqui, ó. A Alemanha era brigada com a França. E a Alemanha também era brigada com a Inglaterra. Já a Rússia era brigada com a Áustria-Hungária e com o país turco-otomano. E com essas rivalidades uma da outra, eles resolveram criar duas tríplices. Essa aqui é chamada de Tríplice Aliança, que é formada por a Alemanha, Itália e Áustria-Hungária. E essa aqui chamou Tríplice Entente, que é formada para a França, Inglaterra e Rússia. Mas assim, os países da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente começaram a se preparar mais para a guerra. Mas para o povo, eles mostravam a Belle Époque. Eles só estavam se preparando
esperando um grande motivo acontecer, porque para a guerra começar tinha que ter um motivo. Mas qual seria esse motivo? Quando foi em 1914, a guerra começou, pois a Sérvia matou o herdeiro da Austrália, que é o Francisco Ferdinando. Assim, ó. A Sérvia matou o herdeiro da Áustria-Hungária. E assim a Áustria-Hungária declarou guerra para a Sérvia. Mas só que como a Sérvia é amiga da Rússia, a Rússia também entrou nessa guerra. E como a Rússia faz parte da Tríplice Entente, a Inglaterra e a França também entraram nessa guerra. Já no lado da Austrália, tem a Alemanha e a Itália. Só que na guerra, a Itália se mostrou... Ela não entrou na guerra, ela ficou só por fora. Porque no tratado, a Itália só entraria na guerra se a guerra invadisse o território alemão. Mas isso não aconteceu, então a Itália continuou nula, até só se algum país desse invadisse a Alemanha, era que a Itália entraria em guerra. Mas isso não aconteceu, então ela ficou nula. E assim ficou a guerra. A Sérvia, Rússia, Inglaterra e França contra a Áustria-Hungária e a Alemanha. Quando começou a guerra, a população mostrou apoio, pois a Tríplice Aliança, jurava que estava muito preparada para a guerra e a Tríplice Entente não. E a Tríplice Entente pensava o mesmo, que estava muito preparada para a guerra, mas a Tríplice Aliança não. E muitos da população foram para a guerra jurando que voltaria a tempo para o Natal. A guerra aconteceu em volta de agosto e eles pensavam que ia voltar a tempo para o Natal. Mas como os dois países estavam muito bem preparados, uma guerra que ia durar 3 meses acabou durando 4 anos. A guerra teve 2 fases, a fase de movimento e a fase de guerra de trincheiras. A fase de movimento foi quando a Alemanha começou o avanço, que foi em 1914 mesmo. Foi quando a Alemanha começou a avançar loucamente, até começou ganhando a guerra. Depois os países não conseguiram mais avançar e virou a Guerra de Trincheiras. O que é a Guerra de Trincheiras? Guerra de trincheiras são grandes buracos feitos na terra e eles ficavam ali dentro esperando alguém avançar de algum lado, mas nunca avançava. A Guerra de Trincheiras durou 3 anos. Os soldados passaram 3 anos naquelas trincheiras. Foi a pior época, pois faltava comida e ficava em meio a corpos mortos, porque não tinha como tirar os mortos que morriam lá naquelas trincheiras. Então eles ficavam a meio aquele odor, porque devia feder muito, e as pessoas ficaram muito preocupadas nesse tempo. Essa época foi a época da evolução. Lembra que eu falei de criação? Então foi a época que criaram tanques, que criou o gás mostarda, que hoje em dia ele é proibido, para vocês verem como ele é. E a guerra foi uma guerra muito violenta, pois mais de 10 milhões de mortos. Na Primeira Guerra Mundial teve mais de 10 milhões de mortos, para você ver como foi a Primeira Guerra. Sim, voltando para a Itália. Lembra que eu falei que ela não se mostrou na guerra, ela não entrou na guerra, porque por causa que ela fez um acordo com a Alemanha? Mas a Itália, logo, ela era da Tríplice Aliança com a Alemanha. Mas só que em 1915 a Itália entrou na guerra, só que na Tríplice Entente.
Ela não era da aqui, ó. A Alemanha era da Tríplice Aliança. Ela saiu da Tríplice Aliança, pois a Inglaterra prometeu que se a Itália entrasse para a Tríplice Entente, daria várias terras a elas. Então a Itália mudou de lado e veio para a Tríplice Entente. E assim ela entrou na guerra. A Primeira Guerra Mundial mexeu na economia do Brasil, pois baixou a venda do café e importações. E o Brasil também ajudou a guerra. Ela mandou equipes naval para ajudar a Tríplice Entente. Ou seja, o Brasil estava do lado da Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia saiu da guerra. Ou seja, na Tríplice Entente, a Rússia saiu da guerra. Por que aconteceu isso? Porque a Rússia foi na época da Evolução Rússia, pois o povo estava muito eufórico por causa da guerra e não aguentava mais a guerra. Então, ela fez um tratado com a Alemanha que cedeu alguns territórios navais da Rússia para a Alemanha. E assim a Alemanha, deixou com que a Rússia saísse da guerra. Em 1917, também foi quando os Estados Unidos entrou na guerra, pois a Tríplice Aliança estava ganhando e os Estados Unidos eram do lado da Tríplice Entente. Então, os Estados Unidos entrou para a guerra, pois nessa época a Alemanha estava ganhando. Em 1918, a guerra acabou, pois a Tríplice Aliança quebrou. Por causa das guerras, a Tríplice Aliança quebrou. O país não estava mais se desenvolvendo, não tinha mais economia. Então eles se renderam. Mas aí teve que ver quem ganhou, pois o presidente americano, Wilson, deu um tratado que ele chamou de 14 pontos de Wilson, que esse tratado falava que a guerra devia acabar sem vencedores e fazer um tratado de paz, que foi chamado de Liga das Nações. Esse tratado falava com que os países ficassem em paz, não houvesse mais guerra. Mas só que a Tríplice Entente, que foi a que ganhou, não quis saber, queria fazer com que prejudicasse a Tríplice Aliança. E assim fizeram o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes determinou que a Alemanha era a única culpada pela guerra. Determinou que ela não podia ter mais de 100.000 soldados, não podia produzir armas, tirou todas as colônias da Alemanha e devolveu a terra que a Alemanha havia pegado da França. Lembra que eu falei sobre isso logo no começo? A terra que a Alemanha havia... deu terras da Alemanha para outro país, começou a pegar terras da Alemanha e deu para outros países. Ou seja, quebrou toda a economia da Alemanha. Nisso teve a revolta da Alemanha, que foi um dos motivos da Segunda Guerra Mundial. Por causa disso, a Alemanha estava sem economia nenhuma. Basicamente, não tinha mais como o país ficar em pé. Então, esse foi um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham entendido. Para dar uma reforçada, eu vou explicar esse negócio de novo, que eu acho assim que é o mais importante. A Tríplice Aliança é formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungária. A Entente é França, Inglaterra e Rússia. O que fez com que a guerra acontecesse foi que a Sérvia matou o herdeiro da Áustria-Hungária, que a Áustria-Hungária declarou guerra para a Sérvia, que a Sérvia era amiga da França, Inglaterra e Rússia, que também entraram na guerra, e do lado da Austrália tinha a Alemanha, que também entraram na guerra.
Lá para 1915, a Itália saiu da Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente. Em 1917, a Rússia saiu da guerra e entrou os Estados Unidos. Quando foi em 1918, a Alemanha e a Áustria-Hungria já estavam quebradas, então elas desistiram. E assim a Tríplice Entente ganhou. E veio o Tratado de Versalhes, que foi o que eu acabei de explicar. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Se vocês não entenderam, vão no vídeo que eu deixei aí no primeiro link da descrição, que ela explica mais detalhadamente. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa. Beijo, tchau!